Não temos, não temos. Uma das pessoas que mais demonstrava carinho, apreço por minha pessoa e pela igreja, não digo só apreço por minha pessoa, pela igreja, e indiscutivelmente era uma pessoa amada pelos irmãos da AD Chamar. Amada, amada, de fato amada. Todos lhe admiravam, todos lhe obedeciam na sua liderança. Ela era a organizadora, principalmente do nosso café da manhã, coisas também inesquecíveis. E sempre neste café da manhã ela se preocupava: pastor Azamor, o senhor vai tomar café hoje? Sempre, irmãos, todos os domingos a pergunta era a mesma. Ou seja, era a pergunta de um pai para um filho, e era a pergunta dela para comigo. E realmente, seu filho diz que é um momento de tristeza. De fato, é um momento de muita tristeza. Deixa uma lacuna na igreja, que eu penso que será difícil fechar essa lacuna. Hoje nós conversávamos com uma irmã e ela ouvia uma mensagem, ela dizia: pastor, as pessoas falam que ninguém é insubstituível. De fato, ninguém é. Mas tem pessoas que ninguém conseguirá ocupar o seu lugar na mesma altura dela. Não conseguirá. Porque tem pessoas que são especiais. E as pessoas especiais que deixam marcas, pessoas especiais que deixam registrado, pessoas especiais deixam um legado na sua vida, na sua trajetória de vida. E eu tenho certeza absoluta de que a nossa irmã Dilminha Vidal parte para a glória e nos deixa de coração partido, tristes, mas o nosso conforto e consolo é saber de que ela foi uma mulher escolhida, seu nome consta no livro da vida, do eterno e do poderoso Deus. E lá no livro que eu tanto amo falar, Paulo escrevendo ao povo de Tessalônica, a igreja, ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, posteriormente, seremos transformados num abrir e num piscar de olhos. A paz do Senhor Edson, a paz do Senhor Fernando, a paz do Senhor Márcio Leonardo, a paz do Senhor irmã Laura, muita saudade. Aqueles que puderem compartilhar o sinal, compartilhe, por favor, o nosso link, está aí a setinha, dá um like. Eu gostaria de saber mais uma vez se o sinal ele está chegando bem. Vocês me perdoem um pouquinho, tá, amados irmãos? Que o pastor que vos fala nesta noite está com um pouquinho de dor no peito. É duro, mas nós estamos aí para continuar a nossa caminhada até quando Deus quiser. Até quando Deus quiser. Eu quero vos deixar uma palavra no livro de Joel, para conforto de cada um de nós, saber que existe um amparo, e não só isso, ter a certeza e a convicção de que Deus, Ele está, através do seu Filho Jesus, muito mais próximo de nós do que nós pensamos. No livro de Joel, um dos profetas menores da Bíblia, junto com Amós e outros mais contemporâneos da sua época, no livro de Joel, capítulo 2, verso 1, diz: tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor e já está perto. Mais uma vez diz: tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. No verso 18 diz:
As vinha. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, e não vos entregarei mais ao opróbrio das nações, e removerei para longe de vós o exército do norte. Essa palavra, amados irmãos, que eu vos trago, é uma palavra que ajuda-nos a entender alguns pontos específicos da Bíblia, principalmente os pontos escatológicos que apresentam a vinda do Senhor e, naturalmente, um tempo findo. Mas eu continuo insistindo e batendo numa tecla de que Deus continua com uma promessa sobre o seu povo. E essa promessa ela vai além. Ela fala de uma promessa da efusão do Espírito, ela fala de uma promessa de um avivamento do Espírito. E o próprio Joel, no capítulo 2, no verso 28, ele diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos jovens também terão visões. E também sobre os servos e as servas, naqueles dias, derramarei do meu Espírito. Então, no livro de Joel, nós temos aqui uma palavra profética de um profeta tão objetivo e tão rápido, porque profetizou num curto espaço de tempo. Essa era a medição que nós temos biblicamente para configurarmos um profeta maior de um profeta menor. E, naturalmente, Joel profetizou por um curto espaço de tempo sobre Sião, ou Jerusalém, como queiram, para retratar sobre aquele povo, o povo esse escolhido por Deus, sob promessa de que ele está perto, mas que ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E aqui no livro de Joel, ele não faz distinção de idade, ele não faz nenhuma distinção, nenhuma acepção de pessoas, ele diz que todos estão inclusos no projeto divino de Deus. Eu vou repetir, todos estão inclusos no projeto divino de Deus. Então você, neste dia, que talvez esteja entristecido por esse fato e esse acontecimento, e talvez não só por esse, mas talvez pela sua própria vida, pelos seus embates, pelos seus questionamentos, pelas suas dúvidas que às vezes bate no coração de qualquer um ser vivo ou mortal, e às vezes nós indagamos e até perguntamos a Deus os motivos, mas Deus não tem a obrigatoriedade de nos responder diante de nossas indagações, porque Deus, ele é o Senhor, e ele não tem essa obrigatoriedade. Mas os livros proféticos, que muitos deles, principalmente os proféticos, ou os livros dos profetas menores, eles são esquecidos e abandonados. Quase não se ouve mais falar desses profetas, que foram homens levados, homens direcionados, homens capacitados pelo Espírito de Deus para trazer uma mensagem que nós entendemos no conjunto geograficamente, historicamente e regionalmente, porque tratava-se de um povo escolhido, direcionado por Deus. O povo hebreu, que se tornou o povo judeu. Acaba-se a trajetória de Hebreus, entra o povo judeu, dentro do contexto histórico. Sai o contexto histórico do judeu, entra o conjunto e a continuidade de Deus sobre a igreja. E hoje, quem é esse contexto histórico desse povo de Sião? Somos nós, a igreja. Somos nós que nos reunimos nesta noite para tratarmos de assuntos concernentes a Deus, concernente àquilo que Deus ainda está a realizar e a fazer. Muitas pessoas têm se tornado traumáticas diante desses acontecimentos. Amados irmãos, a Bíblia é um manual de explicação, a Bíblia é um manual de vida, a Bíblia é um manual de promessas, a Bíblia é um manual da verdade implícita, colocada e direcionada por Deus. Então eu quero te dizer uma coisa nesta noite, em nome de Jesus, coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. Nenhuma promessa bíblica falhará,
Nenhuma promessa registrada por profeta maior ou profeta menor deixará de se cumprir. Nenhuma promessa que está estabelecida no Novo Testamento, feita e colocada através do Filho Jesus, deixará de ser realizada e concretizada. Até porque nós temos uma vitória. Quando nós retratamos a questão do cristianismo e as demais religiões, nós entendemos que as demais religiões tiveram profetas, as demais religiões tiveram sacerdotes, as demais religiões tiveram Deus e continuam tendo. Mas nós temos um Deus que enviou seu Filho Jesus por amor da minha alma e amor da tua alma. E ele sucumbiu na cruz, sucumbiu no madeiro, crucificado foi e a dor lhe cometeu. A dor não só física, humana, mas uma dor na alma, de levar sobre si o meu e o teu pecado, e o pecado de todas as gerações. Não existe uma promessa específica para uma geração, existe uma promessa de Deus para todas as gerações, e ele diz, guarda o que tu tens. Então é para nós guardarmos, preservarmos, lutarmos pela verdade, pela fidelidade de Deus. Nós falamos nessa semana sobre os princípios estabelecidos pela Bíblia Sagrada, que são princípios imutáveis, princípios irrevogáveis, ou seja, não tem revogação. São princípios assinados pelo Senhor nosso Deus, e ele é assinado e decretado em favor da sua igreja. E eu quero dizer que muitos têm falado de um fim do mundo. Eu entendo que existe o limiar, ou seja, o ponto culminante da vinda do Senhor para resgatar a sua igreja. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, levanta a tua cabeça, creia de que Deus está trabalhando em favor da nossa vida. Pastor, ele está trabalhando sobre todos quanto? Não. Especificamente chegou a hora de Deus tratar com a sua igreja. Então eu quero destacar nesta noite uma palavra para a edificação da tua alma e da tua vida. Porque Deus está tratando da igreja. As promessas que muitas vezes foram definidas exclusivamente. Algumas pessoas querem trazer as promessas de Israel para o bojo da igreja. Não, algumas promessas foram específicas para Israel. Mas as promessas que se estendem através do Filho Jesus diz respeito a cada um de nós. E nós somos, de fato, a geração eleita para cumprirmos um sacerdócio real, declarado, profetizado biblicamente para a nossa geração. Vou repetir, declarado e profetizado biblicamente para a nossa geração. Pastor, qual é a nossa geração? É essa geração que eu e você estamos vivendo, é essa geração que eu e você estamos nos alimentando na nossa alma e no nosso espírito, é essa geração que Deus promete fazer ainda as coisas grandes acontecerem. Amado irmãos, amado e amada irmãs, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, determine-se no Senhor de que muitas coisas ainda estão por vir de bem e de bom da parte de Deus. O mundo não tem nada mais para nos oferecer, o mundo não tem nada mais para conduzir e doar, mas Deus tem. A eternidade é a ponta ou o ilimitado poder de Deus, ou seja, Deus continua a trabalhar, mesmo diante das agruras, das adversidades, dos momentos que toda a geração e a humanidade está vivendo. Mas eu quero fazer alusão à igreja do Senhor, porque eu quero dizer que existe aqueles que vivem a impiedade, os ímpios, existe aqueles que são os ateus, existe aqueles que são os incrédulos. A promessa está sobre eles, está, mas eles não querem ser igreja. Para que se cumpra as promessas sobre todos quanto Deus já decretou, tem que ser igreja. O que é igreja, amados irmãos? Igreja, nós colocarmos um paletó, um terno e um gravata. A igreja é aquilo que nós vamos nos nos definir fisicamente ou dentro de uma roupagem. Não, a igreja é eu e você que somos o organismo vivo. Mobilizamos a igreja, louvamos na igreja, decretamos vitória em nome de Jesus na igreja. Nós somos a igreja, nós somos porta-vozes de Deus, nós somos a atalaia da última hora, nós somos profetas e profetisas da última hora nesta geração incrédula, numa geração apóstata, uma geração que se desvia dos bons caminhos e preceitos do Senhor, mas eu e você estamos ligados, eu e você estamos firmados na videira verdadeira, e não se aparta, não se separe, não se distancie daquilo que é promessa de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, que teu coração nesta noite seja confortado com a palavra de edificação para você. Não espere mais nada, espere só de Deus.
Não se contente com mais nada. O mundo tem 1000 coisas para te oferecer, mas a eternidade e promessas divinas só Deus. O mundo tem milhões de propostas, mas Deus tem uma proposta para você, para mim, para todos nós. E esta proposta de Deus, ela é algo magnífico, exemplar, tremendo, maravilhoso. Quando eu me reporto aos salmos que eu muito amo, salmos que são históricos, salmos que são poéticos, salmos que são louvores que Deus coloca especificamente ou especialmente sobre Davi, que a maioria dos salmos, dos 150 salmos, a maioria dos salmos, o autor é Davi. Então eu quero destacar essa predominância de Deus, essa graça de Deus, esse amor de Deus sobre a sua igreja. E nessa noite eu quero destacar isso em nome de Jesus. Ainda que o meu e o teu coração não esteja alegre como deveria estar, mas eu tenho certeza de que Deus da justiça, Ele está atento às nossas vidas e atento à minha e à tua e às nossas necessidades. O salmista Davi, no Salmo de número 4, ele expressa algo assim muito importante para mim e para todos nós. Ele faz uma prece com uma característica de um louvor a Deus. E ele diz: responde-me quando eu clamar, ó Deus, minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista expressa de dentro dele algo que eu e você deveremos expressar também. Ele fala: na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E ele diz no verso 3 algo assim muito específico, grava isso: sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Olha o que Davi expõe. Sabe por que ele faz essa exposição de motivos diante de uma oração? É porque Davi orava e orou várias vezes, consultou profetas várias vezes diante de tantas lutas que ele enfrentou. E ele sabia que quando ele clamava a Deus e quando ele buscava a Deus, ele sabia que Deus ouvia a sua oração. E ele diz: ofereceis sacrifícios de justiça. O que é sacrifício de justiça? E confiai no Senhor. O que é isso? O nosso sacrifício de justiça. Eu preguei nesse domingo sobre os 4 pontos, ou os 4 pilares do caráter de Jesus Cristo, que se define em 4 pilares básicos que eu falei. Primeiro é justiça, bondade, misericórdia e trabalho, serviço. O que eu quero dizer, e eu parei mais tempo no 4, que fala sobre o serviço, porque tem pessoas, amados irmãos, que estão parando de trabalhar para Deus, estão colocando o seu arado do lado, estão colocando a sua enxada ou a sua pá do lado, estão trêmulos, vivendo uma vida desconfortada e uma vida angustiada. Olha o que o salmista diz: na angústia me deste largueza. Sabe por que ele fala sobre isso? Na angústia me deste largueza? Porque a angústia trava você, a angústia comprime você, a angústia oprime você. Mas ele sabe que ele passou por um processo de uma angústia, mas ele deste largueza. Por quê? Tirou dele o peso que o oprimia, tirou dele aquilo que lhe afligia, deste largueza, ou seja, ampliou o seu horizonte e a sua forma de viver. Então, nos salmos e nos livros proféticos, para
cada situação humana, para cada uma delas, Deus tem uma resposta. E se nós formos olhar biblicamente, nós vamos ver que as respostas que muitas vezes nós esperamos e às vezes até desacreditamos de que Deus está trabalhando em nosso favor, olha para a vida desses patriarcas e você vai ver muitas vezes situações que você passa hoje. Os patriarcas passaram como Davi. Foi um homem que viveu mais uma vida aguerrida, mais de batalhas. E ele superou e venceu. E você encontra pela vida de Davi respostas que você busca para a tua vida. Vou repetir. Você encontra pela vida de Davi testemunho dele escrito, de um grande rei. Ele obteve respostas, no plural, de muitas coisas que ele viveu e passou. E são coisas que você está vivendo e passando. Você encontra através da vida de Davi respostas. E essas respostas lhe traduzem e lhe diz claramente de que se Davi superou, na angústia Deus lhe deu largueza, o tirou, removeu aquele peso, removeu a aflição, ele ampliou a sua forma de viver. Eu quero te dizer que Deus também tem uma resposta para você também. Não se desligue, amados irmãos da igreja, não se desligue da chama que arde na casa de Deus. Pelo contrário, se aproxime mais de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós, como pastores, observamos que muitas pessoas estão se afastando, perdendo a direção em relação às coisas divinas, de fé, se esfriando. Não deixe que isso aconteça na tua vida, não. Não deixa, não. Se você pensa que o pastor que vos fala nesta noite está vivendo uma vida plena, total de maravilhas, só falta comprar uma rede, colocar aqui na sala para ficar balançando. Aliás, eu já tenho até a rede, já tenho os ganchos. Mas o momento não é de ficar numa rede balançando, o momento é de continuarmos a lutar. O momento é de continuarmos a manter a esperança e a nossa fé em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos resgatar ainda vidas que estão aprisionadas nas mãos do inimigo e arregimentá-las para o seio da casa de Deus, para o aprisco de Deus. E como o próprio Joel diz, que o Senhor derramará do seu espírito sobre toda a carne. Esse texto do livro de Joel, capítulo 2, ele faz uma abrangência total. Sabe quem escapa desta promessa? Ninguém. Agora, para recebermos as promessas, nós temos que ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra, na crença, na determinação de conseguirmos chegar lá, aonde Deus propõe para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa confortar os vossos corações. Que o Espírito Santo de Deus, que é uma das coisas que eu preguei já tem 3 meses, que a gente tem noção da presença do Espírito sobre nós, como uma promessa dita e registrada através de Jesus Cristo. Eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei. E o Espírito chega em nós, e a gente tem o Espírito como consolador, e aquele que ajuda-nos nas orações, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nos esquecemos que o Espírito Santo, eu preguei isso, ele tem uma força divina, sobrenatural, para nos ajudar, para lutar em nós e por nós. Vou dizer, lutar em nós e por nós. Não se esqueça disso jamais. Nenhum cristão, ele está desamparado. Nenhum cristão está vivendo só. Nenhum. Nenhum. Nem o nosso evangelista, missionário e pastor Márcio Leonardo, que vive sozinho, ele não está só. O Espírito de Deus está com ele. O Espírito de Deus conforta ele.
O Espírito Santo de Deus esforça ele. O Espírito Santo de Deus toca nele. E isso é para cada um de nós. Alegrai-vos, confiai, sabei que o Senhor é Deus. Amados irmãos, tantas notícias nós temos ouvido, mas a melhor notícia eu quero te dizer nesta noite: o Senhor, Ele é o teu ajudador. O Senhor é o teu amparo. E Ele jamais deixará um de nós, por menor que sejamos, desamparados. Creia nisso. Conforte e console seu coração nisso. Não perca a tua determinação em Deus. Não perca isso não, em nome de Jesus. No livro de Salmos 54, verso 4, o salmista diz: eis que Deus é o meu ajudador. Falei há 2 minutos atrás, quantos livramentos e socorro de Deus chegaram sobre a vida do salmista Davi. E no Salmo 54 há uma conformação, ou seja, uma concordância daquilo que eu falei. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. E numa outra tradução diz: o Senhor é quem sustenta a minha vida. Vou ler mais uma vez. Na Bíblia Almeida atualizada, ele diz: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Eu quero trazer para você: o Senhor é aquele que sustenta a tua vida. Amém? O Senhor é aquele que sustenta a tua vida. Grava isso, não esqueça não, marca aí na sua Bíblia. Salmos 54, verso 4, na tradução Almeida atualizada, ela diz: eis que Deus é o meu, o teu, nosso ajudador. O Senhor é quem sustenta a tua vida. Já traduzindo para você, para simplificar melhor: o Senhor é aquele que sustenta a sua vida. Creia nisso. Se determine em viver uma vida mais aplicada em Deus. O Milson também está ligado aí. Graças a Deus o Milson entrou aí na nossa live. Milson, Deus te abençoe. Você não sabe o valor que você tem diante de Deus e para o pastor também. Quando você na terça-feira chegou para mim e falou: pastor Zamor, eu ouvi a mensagem, liguei em casa, a live no domingo, e a palavra, você botou a mão no coração e disse: falou forte no meu coração. Alguns meses você não estava na igreja, e você disse: eu estou aqui porque fui tocado por Deus para estar aqui através da sua palavra ministrada. Milson, quero te dizer que isso alegrou demais o coração do pastor. No domingo, após a ministração da palavra de Deus, a gente sai às vezes nos perguntando: será que esta palavra encontrou espaço em algum coração, em alguma vida? E Deus, através da sua boca, através da sua fala, Ele me respondeu, quando você me disse: pastor, esta palavra entrou e tocou no meu coração. Isso foi um testemunho seu para a minha vida, em resposta àquilo que eu havia perguntado a Deus. Saiba disso, para que você guarde isso no seu coração, para que você saiba, Milson, jovem Milson, o valor que você tem diante de Deus. Nós continuaremos a orar por você, continuaremos a lhe aguardar de braços abertos na AD Chamar. Ali é a tua casa, não se esqueça disso, tá bom? Ali é a tua casa, é a casa da tua família, é a tua família. Eu digo que a AD Chamar, que no hebraico quer dizer Deus presente aqui ou Deus aqui chamar. Então, Deus presente, o princípio de Deus quando estabelece a família é a sua presença. E na igreja chamar, Deus presente aqui, é a família chamar com Deus ali. Vou repetir, é a família chamar, eu e cada um de nós, com Deus presente ali. É uma igreja calorosa, é uma igreja afetuosa,
E uma igreja que eu quero destacar para nós reiterarmos isso. É uma igreja que bate na mesma tecla. Que tecla é, pastor Azamor? Na palavra de Deus. Sem acréscimos, sem retirar nada, mantendo o ponto e vírgula que Deus estabeleceu biblicamente para que nós sejamos os mais fiéis biblicamente possível. Amém, amados irmãos? Deus abençoe a irmã Ruth, irmão Osmar, que estão ligados aqui conosco. A Rose Alvim, ela botou um bonequinho de triste. Todos nós estamos tristes. Todos nós estamos tristes pela partida da nossa irmã Dilminha, carinhosamente, que eu a tratava. Mas também tenho boas novidades. Algumas pessoas que estavam internadas com essa determinada enfermidade. Hoje mesmo eu tive a grata surpresa de saber que o pai do nosso irmão, pastor e deputado federal Sóstenes Cavalcante, ele recebe alta do hospital que ele estava internado, e as pessoas aplaudem a sua saída como um vitorioso. Tem pessoas que estão saindo como vitoriosos desta batalha, que nós não temos uma compreensão e entendimento real. Meu irmão e amigo Alphaville estava no hospital e viu e filmou a saída do pastor Sóstenes, pai do pastor Sóstenes, todos os dois pastores. E quando eles saem, os enfermeiros, aqueles que estavam na recepção, aplaudiram por essa vitória. E o pai dele também está internado. E o pai dele tem 78 anos. E ele disse: Azamor, meu pai está num quadro estável, com grandes possibilidades de se recuperar. E nós cremos nisso, nós vamos orar por isso, para que Deus fortaleça essas vidas, livre essas vidas, guarde essas vidas e guarde a cada um de nós. Temos o Celso Santos, meu amado irmão. Celso, eu não estou vendo aí. Fala com a Tereza, eu não estou vendo a Jussara. Cadê a Jussara? Liga para ela, manda ela pegar aí o finalzinho ainda, pegar a bênção ainda da palavra de Deus. Tá bom? E eu quero dizer para vocês que dentro do possível, amados irmãos, eu já concluí a mensagem nesta noite. A minha irmã também está ligada aí, Leide Azamor. Irmã, beijo no coração. Você está sumida, não tem ligado para o teu irmão, vou reclamar com a mamãe. Mamãe tem 91 anos, mas ela vai brigar com você ainda, tá? Ela está ainda fervorosa. E sabe que lá em casa, as brigas, sempre quem perde é você, né? Que a minha mamãe sempre me defende, sempre foi meu lado, então não tem jeito. Brincadeira, ela ama os dois de igual forma e modo. Só que eu era mais levado, ela se preocupava mais comigo, né? É natural os pais sempre preocupar com aquele que é mais levado, e no caso era eu, minha irmã já era mais tranquila. Mas graças a Deus a minha irmã aí ligada também, assistindo a palavra de Deus, isso para nós é uma honra, uma alegria, saber que a nossa irmã também está juntamente conosco, professando a mesma ideia, a mesma fé, que a salvação chegue sempre sobre a sua casa, seu coração. Os irmãos que estão aí antenados conosco, eu quero dizer o seguinte: eu vou lutar e conto com as orações de cada um de vós, para que nós possamos estar mais vezes aqui na nossa live. Eu tenho certeza que nestes dias, nestas noites, às vezes as pessoas ficam em claro, ou seja, sem sono, e nós vamos procurar sempre fazer uma live falando da palavra de Deus. Falando da palavra de Deus. E quero dizer também que hoje, ao entardecer, eu orava a Deus, e eu fui tocado por Deus para me colocar à disposição do Senhor para retomar o nosso atendimento psicológico pastoral, né? Aqueles que não sabem, eu creio que a maioria sabe que o pastor Azamor concluiu o curso de psicologia pastoral, e eu vou voltar os atendimentos para aqueles que precisam, que a gente sabe que muitas pessoas estão, como diz o salmista, numa angústia deliberada, amados irmãos, deliberada, e tem causado alguns transtornos, muitas pessoas aflitas, e nós vamos voltar ao atendimento para aqueles que desejarem. Pode procurar o pastor, eu vou voltar a fazer os atendimentos na igreja. Amanhã eu estarei atendendo uma jovem, amados irmãos.
uma jovem, corta nosso coração, mas ao mesmo tempo nos traz assim uma inspiração, né, para retomarmos o nosso atendimento pastoral e psicológico também. Não sou um grande psicólogo, mas eu tenho certeza de que Deus há de nos inspirar para ajudarmos as pessoas a superar. O salmista também, no Salmo de número 120, verso 1, ele diz: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Sabe o que acontece? Que muitas vezes o salmista fala da angústia, é porque a angústia profunda, ela causa o princípio da depressão. E a depressão, ela vem desencadear vários sintomas, não no braço, nem na perna, mas na mente, no psique da alma, aqui no centro dos sentidos. E aí há um desequilíbrio da razão e da emoção. A emoção, ela precisa estar equilibrada. E a tua razão também, para filtrar o que deve e o que não deve, o que eu devo temer e o que eu não devo temer. E quando há um desequilíbrio desta razão, o que acontece? As pessoas temem tudo que não deveria temer. E a gente tem que ajudar essas pessoas a levantar e equilibrar a sua razão, porque o temor equilibrado, ele é uma forma de nós nos precavermos de situações mais desequilibradas. Prevalece o medo demasiado, o medo vai subindo e vai tomando conta das pessoas, e as pessoas vão tendo vários sintomas que vêm se desencadeando em relação à falta de um equilíbrio, porque a tua mente, o teu cérebro, ele centraliza tudo que vem desencadear na parte de todo o seu corpo, organicamente falando. Mente sã, corpo são. Mente em desequilíbrio, corpo também padece. Então eu quero deixar já registrado, eu creio que a maioria dos amados irmãos tem o meu telefone. Se vocês conhecerem algumas pessoas, tem uma obreira que falou: pastor Azamor, eu vou orar por uma amiga minha que ela está nesse processo. Nos procure. Vamos procurar, em nome de Jesus, ajudar essas pessoas a sair desta crise e desta fase de angústia profunda, superando, em nome de Jesus, aplicando algumas técnicas necessárias, sim, aplicando algumas modalidades da psicologia, sim, para que ajude essas pessoas a se levantar, retomar a sua vida e continuar a seguir avante, seguir em frente. Bem, eu creio que eu falei uns 40, 50 minutos, e eu quero destacar mais uma vez que no domingo eu quero convidar toda a igreja, em nome de Jesus, toda a igreja se esforce, esteja lá. O presbítero Ângelo, que é um homem de Deus, um profeta de Deus, estará ministrando a palavra, mas antes nós estaremos fazendo também uso da palavra para fazer alusão à nossa irmã que descansa no Senhor. E eu, como eu falei no início da mensagem, quando morre um político, tem 1 minuto de silêncio. Quando morre um atleta, 1 minuto de silêncio. Nós vamos proceder da mesma forma na AD chamado domingo. Faremos 1 minuto de silêncio com todos os membros de pé, em memória da nossa irmã Dilma Vidal, a Dilminha, conhecida do nosso coração, porque ela não foi uma grande atleta, ela não foi uma grande política, ela foi uma grande mulher de Deus e deve ser assim honrada, deve ser assim exaltada. Sei que ela está nos braços do Eterno, mas a nossa igreja, nós, eu e você, iremos participar em respeito, em memória da nossa irmã Dilminha, com 1 minuto de silêncio. Ela é uma vencedora. Seus filhos traduzem isso quando depõem sobre a sua vida como uma mãe, como uma avó exemplar. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu vou fazer uma oração e nós vamos encerrar a nossa transmissão. Amém? Se alguns dos irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer para o pastor, não se abata com o semblante do pastor um pouco fechado, triste. Nós continuamos aqui e eu quero externar para vocês que vocês podem contar com o pastor. A minha luta vai ser sempre para fazer o melhor na casa de Deus, em favor das vidas que Deus colocou aqui ao nosso lado, e você que está aí foram as pessoas escolhidas por Deus para estar ao nosso lado. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense
e vamos nos ajudar uns aos outros, como está na Bíblia. E ao seu companheiro disse: esforça-te. E um ao outro ajudou. Que nós possamos ajudar um ao outro e dizer ao seu companheiro: esforça-te. Não vamos parar, vamos seguir até quando Deus quiser. Amado Deus e querido Pai, te agradeço nesta hora por cada vida que está sintonizada na nossa live. Te agradeço por aqueles que têm sido resilientes. Te agradeço por aqueles que têm sido perseverantes. Oro, Deus, pela família que hoje se encontra enlutada. Tua palavra diz que tu és o bálsamo perfeito. Que como bálsamo, Deus, tu venha ajudá-los, sustentando-os e fazendo que a dor seja amenizada pela presença do Altíssimo, do Senhor. Que a nossa igreja continue perseverante, que a nossa igreja continue sendo respaldada pela presença do teu Santo Espírito. E oramos também porque sabemos que, biblicamente, os anjos estão colocados ao nosso redor. Sim, Deus, e precisamos desta proteção angelical. Eu oro por cada lar, por cada casa. Oro, Deus, pela vida do pai do Vili, que se encontra ainda internado. Oro pela irmã Sinelli, em nome de Jesus. Ela já está retornando ao aprisco do Senhor. Continue fortalecendo a sua filha. Oro por cada um que precisa dos recursos sobrenaturais de Deus. Nós cremos que o impossível ainda está em tuas mãos. E oro sim e agradeço a ti, porque sei que a tua especialidade maior é fazer milagres. E eu tenho certeza que tu tens um milagre para cada um de nós. A graça e a paz de Deus esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, tenha uma boa noite e uma noite de descanso. Deus te abençoe.